A verdade é que todos nós temos ansiedade. Mas eu queria saber de você. Você sabe qual que é o grau da sua ansiedade? Não? Então, fique comigo no vídeo de hoje que eu vou trazer formas atualizadas e científicas de trabalhar e para que você consiga avaliar o grau da sua ansiedade. Meu nome é Eduardo Giovanelli, eu sou neuropsicólogo e vamos atualizar aí com informações muito importantes sobre como verificar o grau da sua ansiedade. Então, pessoal, a primeira coisa é o que eu vejo bastante é que as pessoas elas apresentam graus de ansiedade e tudo mais, e a primeira coisa que elas fazem é pegar e às vezes no DSM-5 e começar a ver ali os transtornos de ansiedade. Se você não conhece, o DSM é um manual estatístico de transtornos mentais. Então, eu converso com bastante paciente e tudo mais sobre isso, e normalmente eles sempre relatam: Edu, antes de eu fazer a terapia com você, eu verifiquei ali no DSM, preenchi alguns critérios e tudo mais, e aí eu resolvi fazer terapia. Então, primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte, pessoal, o DSM, de verdade, ele já é uma coisa passada, porque a forma dele avaliar essas questões de transtornos mentais é ultrapassada e limitada em determinados contextos. Por que eu estou falando isso? Por causa que quando você observa, quando você pesquisa sobre transtornos mentais, ou por exemplo, transtornos de ansiedade ali no DSM, você vai conseguir observar que existem sintomas. Então, assim, se você não preenche determinados sintomas, você não tem transtorno de ansiedade. Mas a verdade, pessoal, é que não é assim. Por que eu tô falando isso? Porque senão as pessoas são colocadas através de caixinhas. Por exemplo, se você não preenche isso, você não tem transtorno de ansiedade, você não sofre de ansiedade. Mas não, muito pelo contrário. Os transtornos mentais, transtornos de ansiedade, eles são altamente complexos. Eles envolvem diversos fatores que o DSM não consegue avaliar. Então, ele já é ultrapassado. Por isso, existem novas formas de começar a identificar o grau da sua ansiedade. Dentre elas, eu ressalto duas aqui muito importantes. Então, o primeiro modelo é o Research Domain Criteria, mais conhecido como RDoC ou RDoC. Nesse modelo, ele é avaliado uma série de fatores. Entre esses fatores, existem fatores fisiológicos, existem ambientais, comportamentais, neurológicos. Então, existe uma coisa muito mais ampla de ser avaliado. Isso é muito importante porque, diferente do DSM que coloca você através de caixinhas, existem diversos critérios que o RDoC fornece para nós avaliarmos um contexto mais geral do indivíduo, né? E não focar especificamente somente em questões sintomológicas, né, dos sintomas, mas sim uma coisa muito mais ampla, né, do organismo desse indivíduo, do ambiente e do corpo dele também, como tudo isso está desempenhando. E o segundo modelo é o Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, que é mais conhecido como HITTOP. Esse modelo HITTOP começa a avaliar os sintomas de ansiedade através de espectro, né? E é muito legal isso. Por quê? Porque se você for ver, a gente pode começar a avaliar os comportamentos não através de, como eu falei, né, de caixinhas. Então você tem ou não tem, mas sim através de graus de funcionalidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que é uma coisa muito importante da gente saber. De verdade, pessoal, porque eu vejo muitas pessoas tendo equívocos a respeito de como avaliar o grau da sua ansiedade. Então, a partir do momento que a gente tem uma visão mais atualizada nesse sentido de um espectro, então uma coisa que varia entre funcionalidade e disfuncionalidade, isso traz, né, uma visão muito mais fidedigna e que você consegue avaliar realmente aí o grau da sua ansiedade. Então, como eu falei, né, essa questão de avaliar transtornos mentais, transtorno de ansiedade e tudo mais, ela é muito complexa, tanto é que existe estudos científicos mostrando que 50% das pessoas que têm um transtorno têm a possibilidade de ter outro transtorno. E como eu falei, o DSM-5 ele não consegue avaliar isso, né? Diferente desses modelos que eu expliquei aqui para vocês. Então, pessoal, eu vou falar aqui sobre determinados sintomas e eu quero que vocês imaginem um gráfico aqui embaixo que vai de funcionalidade a disfuncionalidade. Então, por exemplo, eu posso apresentar determinado sintoma que ele não me causa prejuízo significativo na minha vida, então ele é funcional. Às vezes ele tem uma função para mim. Ou
às vezes ele é disfuncional, isso traz prejuízos significativos na minha vida. E aí você vai preenchendo, você pode preencher através de porcentagem, tipo, isso é 20% disfuncional, ou isso é 100% disfuncional, enfim. Então você pode adotar outras estratégias que façam com que você entenda sobre essa questão de funcionalidade ou disfuncionalidade. Eu recomendo que quando você fizer isso, você pegue um papel, faça o seu gráfico e você preencha ele e no final você olhe os 10 sintomas para você começar a ver se cada sintoma desse que eu vou falar apresenta um grau de mais disfuncionalidade do que funcionalidade. E aí você consegue perceber também aí de forma melhor, né, de uma forma ampla, qual que é o grau da sua ansiedade e o quanto que ela te atrapalha na sua vida. O primeiro sintoma seria a concentração. O fato de você ter dificuldade, de repente, em concentração, isso pode ter a ver com ansiedade, sim. Só que lembra que tem que ser uma coisa disfuncional. E quando eu falo isso, pessoal, é o seguinte: existem algumas pessoas que falam assim, eu não consigo me concentrar em tal coisa e isso me atrapalha. Primeiro, qual que é o grau de impacto disso na sua vida? Porque às vezes a gente não se concentra naquele momento, mas depois a gente acaba se concentrando. Agora, quando existe uma frequência e uma intensidade dessa dificuldade de concentração, muitas vezes é importante analisar isso um pouco mais a fundo, né, de forma minuciosa, porque isso pode estar atrapalhando em um contexto de trabalho, de relacionamento, enfim, vários contextos. Então, a partir do momento em que o grau da sua concentração de fato te atrapalha, aí sim é importante a gente começar a pensar na possibilidade de uma coisa mais disfuncional do que funcional. Mas não é o fato de que você não se concentre em algumas coisas e tudo mais que necessariamente seja disfuncional. Então imagine aqui embaixo como se fosse um medidor entre funcional e disfuncional e você coloque aí o grau que você percebe que essa questão de concentração te atrapalha. Então o segundo sintoma seria a insônia. E é importante lembrar que a insônia ela pode ser dividida através de 3 tipos de insônia. Então, o primeiro tipo de insônia é quando você tem dificuldade de dormir, de adentrar nessa questão do sono. O segundo é insônia quando você acorda repetidas vezes no meio da noite. E o terceiro, que é a insônia terminal, que é quando você acorda extremamente cansado. Então, de novo, não é o fato de você ter insônia que necessariamente isso te causa um prejuízo. Algumas vezes, dependendo do que vai acontecendo nas nossas vidas e tudo mais, é comum a gente ter insônia. Como, por exemplo, uma viagem que você vai fazer, às vezes questões referentes ao trabalho. Uma vez e outra, isso é comum acontecer, pessoal. Só que quando vai se intensificando esses sintomas e vai tendo, né, uma periodicidade muito mais contínua referente a esses sintomas e tudo mais, aí sim é importante a gente começar a ver. Visto que o sono é extremamente importante para regular tanto questões neurológicas como questões comportamentais, a partir do momento em que você vai tendo uma insônia, começa a durar semanas, meses e tudo mais, aí sim é importante você averiguar sobre o grau de disfuncionalidade referente à questão da insônia. E assim como no primeiro sintoma, imagine um gráfico aqui embaixo sobre a questão de funcionalidade, disfuncionalidade e preencha qual grau de disfuncionalidade a sua insônia pode afetar na sua vida. O terceiro sintoma diz respeito aos pensamentos negativos. Então, pessoal, presta atenção aqui em mim, por favor. Ter pensamentos negativos não quer dizer necessariamente que isso é uma coisa negativa para a pessoa. Eu vou repetir de novo. Pensamentos negativos não necessariamente dizem respeito a uma questão disfuncional. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela está tendo um pensamento negativo sobre, sei lá, uma questão de trabalho e tudo mais, ela está se sentindo insegura, mas isso aumenta a performance dela. Então, o fato de repente, ela pensar de forma negativa, isso aumenta a performance dela, o que faz ela trazer ou adquirir determinados comportamentos ou pensamentos em prol da desenvoltura dela. Isso é funcional. Então, é importante ressaltar isso para vocês, por quê? Porque às vezes as pessoas acham que o fato delas terem pensamentos negativos, isso não é bom. Muito pelo contrário, né? Os pensamentos negativos, eles se tornam disfuncionais a partir do momento em que isso traz um prejuízo de forma significativa na sua vida. Então, por exemplo, meus pensamentos negativos me deixam inseguro, meus pensamentos negativos me deixam com medo, e isso atrapalha diretamente a minha vida, eu não consigo realizar as coisas. Ou eu realizo, mas eu percebo que
eu não estou conseguindo performar da forma como eu gostaria. Aí sim é importante a gente começar a observar isso. Caso contrário, às vezes pode ser funcional para você. Então marca aí o gráfico entre funcional e disfuncional, o quanto seus pensamentos negativos podem atrapalhar aí na sua vida. O quarto sintoma seria a impulsividade. Muitas vezes a impulsividade em determinados momentos da vida pode trazer prejuízos para nós ou não. Porque, por exemplo, a partir do momento em que você age de forma impulsiva e você começa a identificar que isso não era para ter acontecido, esse comportamento, e você aprende com ele, então, eu agi impulsivamente por conta desse fator, aprendi com isso e vou me policiar nessas questões. Essa impulsividade, ela te traz uma questão funcional de aprendizado. Então, a partir do momento em que você apresenta um grau de impulsividade um pouco mais elevado, isso pode ser caracterizado muitas vezes como um vício. Um vício seria um estímulo que acontece na sua vida, então precisa acontecer um estímulo antecessor que antecede o seu comportamento, como por exemplo, um vício referente a jogos. Então o estímulo muitas vezes pode ser o computador, o estímulo pode ser às vezes uma amizade. Enfim, é um estímulo antecessor que aumenta a liberação de dopamina, faz você ficar motivado a você realizar o comportamento. Só que a partir do momento em que isso vai trazendo prejuízos significativos na sua vida, isso vai se tornando um vício. Então isso vai para um aspecto mais disfuncional da coisa. Então pega aí um lápis, desenha aí o gráfico e marca referente à funcionalidade e disfuncionalidade, o quanto seus comportamentos impulsivos atrapalham na sua vida. O quinto sintoma seria a inquietude. Então, você ficar inquieto algumas vezes e tudo mais é comum, principalmente quando você não está diante de estímulos que muitas vezes reforcem muito você, ou que não envolvem um grau que você se sinta motivado. É normal você ficar inquieto e tudo mais. O problema é quando isso vai te trazendo prejuízos, como por exemplo, você está em lugares onde você necessariamente precisa ficar parado, mais calmo e tudo mais, e você não consegue, Então você fica se movimentando, fica inquieto, às vezes dependendo da inquietude, isso pode influenciar outros fatores, como por exemplo sudorese, pensamentos negativos e tudo mais. Isso pode ir para uma coisa mais de desconforto, vergonha. Mas, lembrando que no lado funcional, é comum a gente ter inquietude, principalmente quando nós estamos diante de situações ou ambientes em que nós não temos tanta motivação assim, ou quando a gente está ansioso em algumas situações. Então, marca aí o grau de funcionalidade e disfuncionalidade no seu gráfico, quanto que a sua inquietude pode atrapalhar na sua vida. E o sexto sintoma são tics. O que são tics? São comportamentos involuntários e automáticos que as pessoas apresentam. Lembrando que um comportamento automático que a pessoa apresenta, que vai numa questão mais funcional, seria de repente o tic, ou o comportamento, ou a mania de roer unha. A pessoa fica roendo unha e tudo mais, e aí a pessoa vira e fala, você está ansiosa. Se a pessoa estiver ansiosa, deixa ela ansiosa. Às vezes isso não atrapalha na vida dessa pessoa, por causa que ela só tá roendo unha. Aí fala assim, mas isso fica feio e tudo mais. Tem que perguntar para a pessoa se isso impacta na vida dela. Se não impactar na vida dela, é um comportamento automático e tudo mais, ela tem esse tipo de comportamento, só que não apresenta um grau de disfuncionalidade. Diferente de um outro tique, um outro comportamento que a gente pode caracterizar como tricotilomania. Tricotilomania é o hábito, o comportamento da pessoa ficar arrancando cabelos. Então, às vezes arranca cabelo da barba, da cabeça, do sobrancelha, enfim. Só que isso apresenta falhas. E dependendo dessas falhas que ela apresenta, isso vai diretamente influenciar na autoestima, na insegurança dessa pessoa. Então, isso vai para um aspecto mais disfuncional da coisa. Então, se por acaso você apresenta algum comportamento automático ou até mesmo algum tique, coloca aí qual que é o grau de funcionalidade ou disfuncionalidade desse comportamento e o quanto que ele te atrapalha na sua vida. O sétimo sintoma seria evitar situações. A partir do momento em que a gente evita determinadas situações na nossa vida, é muitas vezes uma escolha nossa. Nós não queremos passar por determinadas situações na nossa vida que, às vezes, a gente pode se ver obrigado a passar. Por exemplo, num grau funcional da coisa, seria mais ou menos assim. Você está em casa e tudo mais e você recebe um convite de um aniversário. Só que você não quer
quer ir porque, sei lá, você não tá afim de ir. Você pode chegar e falar, olha, obrigado pelo convite, mas eu não quero ir. Então você está evitando uma situação, mas por uma escolha sua. A partir do momento em que isso traz um grau de disfuncionalidade, seriam situações da sua vida no qual realmente você precisa de exposição, de fazer aquele comportamento e às vezes você não consegue fazer, como por exemplo no trabalho, no qual você precisa de repente falar em público, fazer uma apresentação e aí você busca estratégias e tudo mais, de repente você não precisa mais fazer a apresentação, uma outra pessoa vai fazer a apresentação. Aí você fala, ufa! Não preciso mais, ainda bem, meu. Às vezes isso vai trazer um grau de disfuncionalidade muito grande, porque você está intensificando o seu medo, então você está mostrando para o seu cérebro que você não consegue, ou você não tem repertório suficiente para lidar com este medo, e você precisa de acontecimentos externos ou que não estão sob o seu controle para aliviar. Automaticamente você adota, a primeiro momento, uma sensação de fuga ou esquiva. Quando você trabalha com essa questão mais de esquiva, você, antes do evento acontecer, você adota estratégias para você evitar a situação, então não passar por aquilo. Fuga é no momento em que está acontecendo, você foge da situação, tá bom? Então, a partir do momento em que você evita determinadas situações, é importante você avaliar aí qual é o grau de funcionalidade ou disfuncionalidade. Então, marca aí quanto que situações evitativas, né, ou quanto que você evita as situações pode ser funcional ou disfuncional na sua vida. O oitavo sintoma seria o cansaço físico e mental. Muitas vezes, quando nós passamos por eventos ansiosos na vida, é comum termos um cansaço físico e mental, devido ao alto nível de ativação cerebral e de gasto de energia, pensamentos, às vezes emocionais, isso nos cansa. De um lado funcional, é comum nós termos ansiedade em determinados momentos da vida e isso trazer uma sensação de cansaço. Mas aí esse cansaço, ele acontece de repente 1, 2 dias, mas aí depois você volta a desempenhar um bom funcionamento. Diferente de uma coisa disfuncional. O disfuncional, ele tem mais a ver com esgotamento, né? Então quando você passa por situações onde a ansiedade ela é mais crônica, então ela vai acontecendo com uma certa frequência e uma intensidade muito grande, isso gera um esgotamento, onde você não consegue repor as energias e gera um déficit. E a partir do momento que vai tendo esse déficit, isso vai impactando em vários contextos da vida, como por exemplo, sono, estresse, tristeza, entre diversos outros fatores. Então, comece a observar em relação a essa questão do cansaço físico e mental, qual que é o grau de funcionalidade ou disfuncionalidade referente a este comportamento na sua vida. O nono sintoma seria as preocupações. A partir do momento em que você passa por determinados acontecimentos ou eventos na sua vida, é comum você se preocupar. A partir do momento que você se preocupa, você entra num estado de ansiedade, num estado de alerta, você ativa camadas do seu cérebro referentes à sua amígdala, ativa esse estado de alerta, como eu falei, e isso vai desenvolvendo pensamentos para a preparação deste evento. Então, de um lado mais funcional, seria te preparar para eventos em prol de você não passar por determinadas situações, então você pensa mais, você tem um pensamento mais acelerado, você consegue prever determinadas situações em prol de você não passar por sensações ou situações negativas. Isso é uma coisa mais funcional. O disfuncional é você pensar muito sobre uma determinada situação e às vezes ficar remoendo o passado sobre essa situação, ter pensamentos catastróficos sobre situações futuras, e então é uma volta ao passado e ao mesmo tempo pensamentos catastróficos referentes ao futuro e que isso pode te deixar preso e cada vez com medo, mais medo ainda. E a partir do momento em que você tem esse estilo de pensamento, isso vai interferindo diretamente de forma disfuncional na sua vida, no qual você pode apresentar dificuldades de comportamentos, emoções ou até mesmo pensamentos acelerados e que isso te impede de você amadurecer com essas preocupações. Então, anota aí, qual é o grau da preocupação sua que você apresenta na sua vida referente a um aspecto funcional ou disfuncional. E o 10º sintoma seria o desânimo. Pessoal, quem nunca ficou desanimado na vida? Fala sério.
né? Todo mundo já ficou alguma vez desanimado na vida. Eu, você, qualquer um já ficou. Essa questão do desânimo, às vezes, ela pode pendurar por determinados dias. Dependendo da situação que acontece na sua vida, se é uma situação inesperada, que isso abala você, é comum você ficar desanimado, né? Às vezes é esperado com que você fique desanimado em determinadas situações. Só que a partir do momento em que você percebe que você está desanimado, você respeita o seu corpo, referente a essa questão do desânimo, e depois você vai ingressando gradualmente na sua rotina anterior, ou realizando comportamentos que você sabe que motiva você, que faz você ficar animado, mudando de ambiente, praticando hábitos que você sabe que te faz bem, aí é uma coisa funcional. Então, ao mesmo tempo que você respeita o seu desânimo, você não afunda nesse desânimo. A partir do momento que você começa a afundar nesse desânimo, você tem perda de motivação, você automaticamente vem para um lado mais disfuncional da coisa. Quando você não tem perspectivas de melhora, quando as coisas que te motivam não fazem mais sentido. Isso é comum na ansiedade, né? Por causa que às vezes a gente fica tão ansioso com as coisas, que isso influencia diretamente na nossa sensação de motivação, de bem-estar, de fluidez. E isso vai trazendo um peso para as questões do futuro, ou até mesmo questões que você está realizando. Então, avalie aí o grau de funcionalidade ou disfuncionalidade se você apresenta comportamentos de desmotivação na sua vida. Bom, pessoal, agora que vocês têm aí com vocês 10 sintomas e você conseguiu analisar os seus critérios em relação a graus de funcionalidade e disfuncionalidade, eu acredito que você consegue ver o grau da sua ansiedade. Se a sua ansiedade ela está para um lado mais disfuncional ou um lado mais funcional referente à sua vida. Se por acaso você começar a perceber que tem duas coisas referentes a disfuncional e o restante tudo funcional, só que se essas duas coisas interferirem diretamente na sua vida, eu recomendo com que você busque auxílio profissional, porque não quer dizer que o fato de ter dado menos itens, isso não atrapalhe na sua vida. Às vezes os 2, 3, 4, um item que você marcou pode atrapalhar de forma disfuncional sobre a sua vida. Então, aqui não tem critérios necessariamente. Aqui a gente trabalha especificamente através dos sintomas. Então, se o sintoma que você marcou apresenta um grau de disfuncionalidade, isso atrapalha na sua vida, eu sugiro você buscar ajuda profissional. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no coração de vocês.